Olha só, ao invés de nós fazermos exercícios e obras, eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou agilizar com a matéria, vou explicar a segunda fase modernista, a terceira fase modernista, e aí depois a gente volta com algumas obras. No livro mesmo tem algumas leituras e a gente vai fazendo conforme a minha explicação, porque a gente pelo menos dá conta de terminar o livro todo, tá? Porque nós estamos bem corridos, né? Assim, 3, 4 semanas só, nem tem 4, né? 3 semanas para nós fazermos todo o restante do conteúdo, tá? Vocês vão deixar aberto, por favor, o livro já na página 119. Porque aí a gente vai começar com a segunda fase modernista, que aí eu consigo dar uma acelerada, tá? Deixa eu ver quem já chegou. Depois eu termino a chamada. Hoje é dia 17. Ana Clara. Hoje está todo mundo dormindo, será? Ninguém quis vir para a aula. Ana Carolina. Presente. Augusto. Camille. Presente. Emily. Presente. Enzo. Giane. Presente. Heitor. João Gabriel. José Roberto. Júlia. Juliana. Carol. Keise. Maria Cecília. Olávio. Pedro. Raul. Tem alguém? Pedro, ok. Tô aqui também, Maria Lúcia. Ah, tá joia, Júlia. Maria Lúcia, eu tô aqui também. Augusto. Júlia. Pedro. Raul, Sabrina, Thales, Tainá e Vitória. Thales, ok. Mais alguém? Eu acabei de chegar, Maria Lúcia. Ah, José Roberto. Ok, também certinho. Tá. Então vamos lá. Começando. Segunda fase modernista. Então vamos lá. Na aula anterior eu até comecei, né, a falar da segunda fase modernista, para nós discernirmos aí a diferença entre a primeira, a segunda e a terceira fase, terceira geração. Então, essa segunda fase modernista, aqui, ela é importante lembrar uma questão fundamental. Ela é dividida esteticamente em prosa e poesia. Se nós estudássemos a primeira fase modernista, a gente estudou tudo junto, porque as características são peculiares, são relacionadas. Na terceira geração também, as características da prosa e da poesia são parecidas. Aqui vai diferenciar, distanciar um pouquinho, tá? Por isso que a gente vai estudar separadamente a prosa da poesia. Então, eu vou traçar um paralelo aqui para estudarmos isso bem separado, tá? Então, vamos lá. A prosa e a poesia. Características da prosa. Como aqui, a segunda fase modernista, a gente chama de geração de 30, né? Então, foi de 1930 até mais ou menos 1945, que aí inicia-se a terceira fase modernista. Nesse período, algumas mudanças estavam ocorrendo no mundo, né? A guerra da vacina, algumas questões muito sociais já aconteciam aqui. E as pessoas não se interessavam, não sabiam isso. A queda da Bolsa de Nova York, por exemplo, aconteceu nessa época.
a Primeira Guerra Mundial, muitas revolução, muitas mudanças no mundo estavam gerando aqui. E essas mudanças fizeram com que, de fato, ocorressem alguma mudança na literatura também. Tá? O combate ao socialismo também foi nesse período. A Revolução de 30 também nós tivemos nesse período. E com isso nós tivemos uma certa mudança dentro da literatura também. E na prosa nós vamos ter algo relacionado ao que nós já tivemos no pré-modernismo, que foi a denúncia social, a preocupação denúncia social. Então, os autores aqui, eles vão se relacionar à questão da sociedade, do menor abandonado, da fome, da seca, da miséria. Isso nós já até falamos na aula passada, né? Eu só vou colocar a prosa novamente para a gente estabelecer um paralelo com a poesia. Então, a denúncia social, a fome, a miséria, a seca, decorrente das questões ambientais. Isso serão alguns temas engajados na segunda fase modernista, o menor abandonado. Aqui nós vamos ter, além da denúncia social, algumas vezes vão aparecer para nós, assim, é claro que em menos intensidade, né? Cadê o negócio de... Aqui. O existencialismo político. Por que o existencialismo político? Porque vai ser questionado essa questão, né? Por que esses menores estão abandonados? Por que o governo não faz nada? Por que ninguém se mobiliza quanto a isso? Por que ninguém ajuda quanto a os problemas acarretados pela seca no Nordeste? Então, o foco aqui vai ser o Nordeste brasileiro, tá? É um foco centralizado em vários autores que trabalham com essas questões do Nordeste brasileiro, porque a questão essa questão da sociedade, né? Então, faz com que as pessoas lá no Nordeste tenham uma maior dificuldade e isso vai ser muito representado na literatura. Deixa eu achar aqui de novo. Isso. Agora nós vamos entrar na questão da poesia. A poesia, de novo, nós vamos estudar separadamente a prosa da poesia, uma vez que possuem características distintas. A poesia, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a questão do coloquialismo, a linguagem vai continuar sendo simplificada, característica essa iniciada lá na primeira fase modernista. Nós vamos ter uma poesia baseada em Freud. Aqui nós vamos começar as questões intimistas que eu disse a vocês, a Clarice Lispector, as questões do existencialismo, a crise do existencialismo, qual o meu papel nesse mundo, qual a minha função no meu eu interior, tá? Então aqui nós vamos começar um pouquinho a questão baseada na psicanálise de Freud. Nós vamos ter aqui a poesia de engajamento. O que é a poesia de engajamento? Questões sociais, né? Característica também parecida com a prosa. Nós vamos ter também o existencialismo, né? Baseado na psicanálise de Freud, a crise, entre aspas, do existencialismo, as questões sobre a realidade psíquica. O psicológico agora vai entrar bastante aqui. O existencialismo versus o político, né? Que seria o racional versus o emocional. A poesia do engajamento que eu já coloquei. E a poesia aqui, ela vai estar centrada a temas mais abrangentes. Ou seja, temas mais universais, o universalismo. A poesia, ela não vai estar centrada apenas em causar aquele choque cultural proposto pela primeira. Então, aqui, algumas vezes vão aparecer sonetos com Vinícius de Moraes, algumas vezes vão aparecer a métrica e a rima. A primeira fase queria chocar.
E essa segunda não, aqui ela vai propor uma questão assim, vamos abaixar a poeira, vamos voltar a alguns aspectos já ditos literariamente anteriores. Então aqui a gente volta com alguns sonetos. Por que a gente conhece Vinícius de Moraes? Por que a poesia de Vinícius de Moraes ela é pedagógica? Porque aquela musiquinha, aquele ritmo trazido pela rima, faz com que nós decoremos a poesia. Tá vendo que volta a questão da rima aqui agora? Tá? A primeira fase propôs destruir. E aqui não, aqui vai propor a questão da... como se achasse o entremeio, como se achasse o equilíbrio. Tá? A questão aqui do equilíbrio. Outra coisa que vai continuar, eu vou colocar equilíbrio, para a gente lembrar entre a primeira fase e a segunda fase. Então, a segunda vai procurar um equilíbrio. Ela não vai querer causar e ela vai querer fazer algumas retomadas. Retomadas formais. Claro que não tamanha preocupação. Carlos Drummond, por exemplo, para quem for fazer UFO, né? Carlos Drummond com A Rosa do Povo, ele já procura mais uma poesia do engajamento, ele é mais a questão social. Por sua vez, Vinícius de Moraes, ele já preocupa, ele volta nessa retomada formal, ele volta com muito soneto, ele volta com rima, tá? Então, prestar atenção em qual é o autor dessa época aqui. O equilíbrio, as retomadas formais, principalmente vamos colocar aqui com Vinícius de Moraes, porque Carlos Drummond não tem essa característica. Cecília Meirelles também gosta da musicalidade, né? Que a gente já está acostumado, brancas, amarelas, azuis e pretas. Brilham na luz as belas borboletas. Então, nós estamos adaptados já a essa musicalidade de Cecília Meirelles, que é essa questão da retomada formal e aspectos culturais. Os aspectos culturais aqui da poesia, eles vão focar mais na simplicidade, no brasileiro nativo, vamos assim dizer, na feijoada, no boteco, no samba, na pinga do boteco, em questões na casinha simples de ocre, em questões culturais básicas do brasileiro, aquele brasileiro que vive na simplicidade, que vive com os seus primórdios, com o seu alicerce, tá? Esses são os aspectos culturais aqui relacionados. Na prosa, nós vamos ter como central aqui Vidas Secas, né? Com Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Jonelle Machado, são alguns autores da prosa. Na poesia, nós vamos ter Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, que é um dos autores que mais já caiu no Enem, Vinícius de Moraes, aqui são os principais, tá? Então, dentro dessa segunda fase modernista, observem a diferença e a discrepância. A prosa, ela vai focar com problemas sociais. Então, nós vamos ter Ana Terra, a questão do estupro, a questão da invasão de terra, nós vamos ter a questão do menor abandonado, nós vamos ter a questão da fome, da seca com Graciliano Ramos. Raquel de Queiroz tem uma principal obra chamada O 15, que é baseada extremamente na seca. Hoje eu trouxe um videozinho para nós sobre Vidas Secas,
que é uma obra importante nesse período, que faz muita relação, que eu quero que a gente relacione posteriormente ao naturalismo, né? Você sabe que eu gosto muito de encontrar essa relação entre dois períodos. Então, é importante a gente conhecer Vidas Secas para a gente relacionar ao cortiço, que a gente já conhece, e a poesia que vem com uma nova roupagem, né? Bem diferente da prosa. A poesia de engajamento não foca só mais na seca, nos problemas sociais, como a prosa foca. Então, a poesia, aqui, ela vem uma questão da espiritualidade, ela vem questão de temas universais, ela vem com a questão da psicanálise, o início agora, né? Muito presente essa questão de estudar o eu interior, o existencialismo, e volta, como eu disse vocês, aos aspectos culturais, principalmente aos aspectos mais simples da sociedade, né? A vidinha simples, a vidinha no campo, a casa humilde, a comida simples e farta, isso que Carlos Drummond gosta de trabalhar bastante. Peguem, por favor, o livro da página 119. Tem um trechinho aí de Vidas Secas, que é uma das obras principais nesse período. Só um instante que eu vou abrir o livro aqui. Página 119. Capítulo 10. Olha só, nós vamos falar dessa obra, né? Cândido Portinari produziu essa tela, que está extremamente relacionada a essa segunda fase modernista. Aqui, nós temos um trecho de uma obra chamada Vidas Secas, acredito que vocês já conhecem Vidas Secas. Eu vou tentar relacionar um pouquinho Vidas Secas à segunda geração modernista para a gente entender um pouquinho a questão desse engajamento social. Olha só, Fabiano, então, era o homem que morava no interior e ele estava passando por dificuldades devido à seca. Fabiano era analfabeto, ele e a sua família, né? Ele, sim, a Vitória, sua esposa, e os 2 filhos. Outro aspecto importante nessa obra, a obra chama-se Vidas Secas, é que não tem nome nos filhos. O filho mais novo, o filho mais velho, tá? Essa falta de nome nessa obra, ela não é sem querer, ela é proposital. Uma vez que ele procura mostrar o quê? A seca, a fome, a busca por sobrevivência era tão intensa que não interessava o nome do filho mais velho e o filho mais novo. Não era fundamental para a história. O que eu quero chamar a atenção aqui? Nós vamos prestar atenção a esses aspectos de seca, da fome, porque essa característica ela vai perdurar na terceira geração. No entanto, nós precisamos diferenciar qual a forma de colocação da seca, da fome, da miséria na segunda geração para a terceira geração, tá? Aqui na segunda geração, nós vamos perceber a questão
da fome, aqui vai especificar uma família. Fabiano, então Fabiano é analfabeto, a inteligente, assim, da família era, assim, a Vitória, era ela quem fazia as contas, e Fabiano, então, se percebe igual um animal. Ele também tem essa visão dele. Ele também se percebe como qualquer um no mundo, ele não se percebe como alguém em especial, alguém específico no mundo. E quando a gente fala essa questão da percepção, diferente do que acontece no naturalismo. Lá no naturalismo, especificamente em O Cortiço, uma obra lida por nós, o prazer animal de existir, lembra dessa expressão? Quando a gente fala do prazer animal de existir, quer dizer o quê? O narrador tem essa visão do personagem. O narrador tinha uma visão que aqueles personagens era como viviam como se fossem animais. Aqui a visão é diferente. O Fabiano se vê como um animal também. Ele se vê com as mesmas, como se diz assim, os mesmos cuidados, as mesmas perspectivas que a baleia, que é a sua cachorra. Então, nós temos de personagem central aqui quem? Fabiano, sim, a Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo e a cachorra baleia. A obra, ela tem o primeiro capítulo e o último capítulo em ordem. Os demais capítulos são histórias que acontecem. A obra não é, de fato, extremamente cronológica. O vídeo que eu trouxe para vocês vai retratar essa questão assim. É um resumo de cada capítulo para a gente entender o que Fabiano fazia. Fabiano chegou numa cidade, então ele encontrou água, e a água é o sinal de quê? De vida. Quando ele olhou e viu que as nuvens estavam começando a surgir no céu, nossa, a seca vai acabar. Né? Aquele período de fome, aquele período de sacrifício, vai diminuir porque vai chover. Fabiano, então, se percebe como um, entre aspas, vaqueiro de uma fazenda, que ele encontra emprego para morar com a sua família e mora lá com a sua família. Só que Fabiano é passado para trás o tempo todo, já que ele não tem um certo conhecimento. E ele se percebe que não precisa pensar. Para que o homem vai pensar? Um dos filhos dele começa a fazer algumas perguntas e Fabiano se vê encurralado, porque ele não consegue responder aquilo. E aí ele questiona o fato de não precisarmos pensar, né? Para que o pensamento? Até que ele se percebe que sim, de fato, ele precisa pensar, ele precisa evoluir quanto a isso, tá? Essa obra aqui, ela tem uma vasticidade para a gente trabalhar com ela. A questão do analfabetismo, a questão da falta de caráter dos patrões que às vezes passam os seus empregados para trás, além das questões sociais, a fome, a miséria, a seca, enfim. É uma obra extremamente completa, escrita por Graciliano Ramos. Nós vamos ler esse trechinho aqui e eu vou passar o vídeo para nós relacionarmos em O Cortiço. Eu gosto muito de fazer essa relação com outros períodos para a gente perceber que tudo vai e volta com uma nova roupagem, tá? Alguém pode fazer essa leitura aqui para mim, de Vidas Secas? Vamos? Alguém pode ler? Sabrina, Thales, Giane, Maria Cecília, Emily, Ana Carolina. Alguém pode ler, por favor? Juliana, Enzo. Gente, alguém pode ler, por favor? Emily, você pode ler? Aham. Então vamos lá. Página que tá, que eu prefiro ler no livro. Tá, página 119. 119? Isso. Tá. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.
Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, acolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-o murmurando: "Você é um bicho, Fabiano." Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo. Grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem. Pendia para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos. Exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Pessoal, olha que riqueza contém nesse trecho, esse trecho da obra tirada de Vidas Secas. Primeira coisa, Fabiano, a visão do narrador e de Fabiano se misturam, né? Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Observem que não tem pontuação para se falar da fala do Fabiano, como é comumente, né? Nós usamos a aspas ou travessão. Aqui não, então a fala se mistura. Depois ele vem, você é um bicho, Fabiano. Primeira diferença entre o naturalismo, ele se percebe como um animal. Ele sabe que ele não tem condição de homem. Ele não vive igual um homem. Tá? Ele sabe que ele não tem essa condição. Ele vive como um animal viveria. Tá? Outra coisa, ele tenta esconder aqui para os filhos, né? O filho mais velho, o filho mais novo, lembrando que eles não têm nome dentro da obra. Então, e aí ele se diminui mais ainda. O negócio travou aqui, ó. Agora deu. Ele se diminui mais ainda. Cuidava dos animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. E aí ele se percebe como um animal. Observem outro aspecto, a linguagem. Lembra da linguagem de Macunaíma, bem complexa, bem voltada a lendas, a mitos indígenas? Aqui a linguagem vai aparecer bem simples. Outra coisa, então, primeiro, linguagem simples, Fabiano se percebe como um animal, né? Fabiano não se vê como um ser humano digno disso. E aqui vai falar da linguagem dele. E falava uma linguagem cantada, monossílaba e gutural. Ele vai respondendo sim, não. Ele não consegue formular uma frase porque ele não é alfabetizado. Ele não tem estudo, ele não tem nem conhecimento de mundo, porque ele se vê como um animal. E até a sua voz, até a sua linguagem, até a sua fala, ela é monossílaba, ela é curta, ela é breve. Ela se aproxima de uma criança que está aprendendo a conversar. Então, ele vê esses aspectos, ele relaciona isso à questão da sua falta de sobrevivência, da sua falta de vida. Né? Fabiano, o tempo inteiro, ele se percebe como um nada, ele se percebe como um animal, ele se percebe como alguém sem importância. Admirava as palavras compridas, porque ele não sabia falar. Ele simplesmente vivia.
e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e perigosas. Por que elas eram perigosas? Porque ele não sabia o seu significado. Então, muitas vezes, ele não sabia como usar as palavras. O sonho de Sinhá Vitória era comprar uma cama para dormir. Então, Fabiano queria cumprir esse sonho. Ela sempre diz que queria uma cama para dormir. Então, a questão aqui é ele não se percebia, tá? Ele não se percebia como ser humano e sim se percebia como um animal. Agora, olha só, gente, vamos traçar um paralelo aqui. Não era isso que eu queria fazer, não. Aqui. Vamos traçar um paralelo entre a questão do homem no naturalismo e a questão do homem aqui no modernismo, segunda geração. Naturalismo, segunda fase modernista. No naturalismo, é retratado o prazer animal de existir. O que seria esse, o prazer animal de existir? O homem, ele é visto no naturalismo como um animal, mas isso é uma visão de quem está de fora, ou seja, do narrador, é uma visão externa, tá? O naturalismo, ele vai ter o zoomorfismo como uma questão de vida, é o jeito que eles optaram em viver. Já a segunda fase modernista, o homem tem a mesma visão do narrador. Ele é um animal. Tá? Então, perceberam a diferença? A principal característica, a questão do animal, da visão do narrador, é essa. No naturalismo, é o prazer animal de existir. Então, o homem ele é visto daquela forma e tá tudo bem. Na segunda fase modernista, o homem, então, se vê como um animal, tá? Frente àquela situação que ele vive, frente à falta de alimentação, frente ao excesso da seca, os casos decorridos pela seca, né? Os problemas decorridos pela seca. Então, isso aqui é um principal paralelo, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho da poesia da segunda fase modernista. Nós falamos a questão de vidas secas, agora nós vamos falar um pouquinho mais de Carlos Drummond de Andrade, de Vinícius de Moraes. Carlos Drummond, ele é de fato um autor que vai buscar essa coloquialidade, que vai buscar atrair as pessoas, o seu público, através de uma linguagem simples e através de uma poesia de engajamento, que é uma característica que vai se relacionar aí na segunda fase modernista na prosa. Essa poesia de engajamento, ela vai vir baseada em alguns aspectos sociais e alguns aspectos históricos também, tá? Nós vamos começar com Vinícius de Moraes. Peguem, por favor, na página 121. Deixa eu voltar lá para o livro. Operar em construção. Isso. O que acontece, gente? A partir de 1922, né, a Semana de Arte Moderna, São Paulo tinha sede de modernidade. Então, as indústrias, a tecnologia foram chegando com tudo em São Paulo, aí que ela se formou, então, a principal metrópole do nosso país. Então, São Paulo tinha sede de mudança, sede de tecnologia, sede de modernidade. E aí nós temos, então, a construção do operário. O que é isso? As pessoas, então, ficaram muito parecidas. Tem uma imagem? Não tem. Eu vou abrir a imagem aqui, só para a gente relacioná-la a essa poesia. Gente, alguém chegou depois da chamada? Tô vendo que tem mais gente agora.
Eu vou abrir, achei. Eu quero só a imagem, não quero o valor da tela, não. Naquele quadro branco eu consigo colar alguma coisa? Não, né? Ó, queria colar a imagem aqui. Nossa, que tanto coisa. Agora deu. Acredito que vocês já conheçam essa imagem também. Conhecem? Já viram essa imagem? Não? Oiê, conversa comigo. Já vi. Tá vendo? Olha só, essa imagem aqui se chama Operários. Ela é de Tarsila do Amaral. É uma imagem que surgiu mais na primeira fase modernista, né, naquele comecinho. E se nós observarmos aqui, as pessoas, aqui vai mostrar a massificação, né? As pessoas bem parecidas. Aqui eles até colocaram alguns autores, tá vendo? Mário de Andrade, aqui. Tem aqui também, Tarsila. Então, aqui, é para mostrar o que é essa imagem. E, no fundo, a indústria. Essa imagem é, de fato, para mostrar a questão da massificação, do trabalho. Nesse começo, o operário, ele não tinha os direitos que eles têm hoje, né? A questão das 8 horas de trabalho, do serviço controlado, não. Então, aqui a intenção é a massificação. Todas as pessoas estão em busca dessa modernidade, estão por conta dessa modernidade, a indústria está lá no fundo e todo mundo quer esse trabalho. É um operário em construção, ou seja, as indústrias estão chegando e nós vamos precisar, então, nos organizar para atendê-lo, tá? E aí surgiu, então, esse poema de Vinícius de Moraes, que se chama Operário em Construção, que vai falar também dessa relação de um operário em si, que está lá na página 121. Isso aqui. Esse poema aqui da página 121, do Vinícius de Moraes, ó, nós vamos falar dessa questão do operário, essa questão do operário que vai em busca de um novo trabalho e vai agora trabalhar na indústria. E chegando na indústria não tem tantos direitos trabalhistas, né? Mas ele vai buscar um novo serviço, né? A questão da evolução, da modernidade que é trazida pelo próprio nome.
Vamos lá? Operar em construção. O poema é um pouquinho mais extenso, aqui foi colocado apenas um trecho para nós entendermos essa questão do operário, essa questão da massificação, do trabalho em massa, né, que vai ser tão presente aqui nessa segunda fase modernista. Vamos lá, são 3 estrofes. Quem pode fazer a leitura? Sabrina pode ler uma estrofe? Giane pode ler uma? Eu leio uma. Lê. Giane lê uma. Camille pode ler uma? Pode ser, Maria Lúcia. Pode ser? Então vamos lá, primeira e segunda, tá? Vai. Operar em construção. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ele, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, o outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão. Que a dureza do seu... A dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. Observem a divisão de classes agora. O operário é quem constrói tudo, só que ele constrói para o seu patrão. Então ele fala aqui nitidamente, né? Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, ele mesmo construiu aquela casa. O mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operar em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia nada no mundo, coisa que fosse mais bela, do que a sua própria mão. Porque a mão do operário é que constrói tudo, só que aí ele não constrói para ele. Quando ele se percebe, nós temos a divisão extremamente de classes. Porque ele constrói tudo, ele faz tudo. Mas quem é valorizado é o patrão, não é o próprio operário que está em construção, aí no caso, tá? É interessante. Outra coisa que nós vamos lembrar aqui, gente, não tem um certo esquema de rimas, mas nós vamos ter uma musicalidade aqui. Vazia, nascia. Depois, levantara, suspeitava, emocionada, é porque o meu tá travando. Mão, construção, impressão, ela, bela. Tá vendo que essas palavrinhas, elas geram uma certa musicalidade ao texto. E isso era proibido na primeira fase modernista, tá? Na segunda agora, que é a questão de abaixou a poeira, então sim, vamos dar sequência na questão da musicalidade, na questão do ritmo, só que não tem aquela obrigatoriedade toda no parnasianismo. A poesia aqui, ela vai ser mais audível, ela vai se preocupar mais com o som produzido a fim de agradar mesmo os leitores, tá? Por isso a questão da rima, do ritmo, da musicalidade que faz essa retomada com Vinícius de Moraes principalmente, para que os leitores não sintam tanto aquela ruptura, tanto aquela rigorosidade proposta aqui. Agora nós vamos ter um poema de Carlos Drummond de Andrade, poema de 7 faces. Também é um poema bem conhecido, acredito que vocês já leram, só para a gente entender a diferença entre Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade. Esse poema de Carlos Drummond é um poema que é também algo de intertextualidade. Já é um outro aspecto a gente prestar atenção
na questão da poesia, na questão da interpretação de texto, que também é um assunto que cai bastante, né? A intertextualidade de textos literários. Antes da gente fazer a leitura, deixa eu só ver quem já chegou aqui. Alguém chegou já depois da chamada novamente? Ó, Ana Clara, tá aí? Deixa eu abrir o bate-papo para falar por ele. Enzo, tá aí? Heitor? Ah, Heitor, ok. Enzo, Heitor, ok. Heitor, tá por aí? João Gabriel? Tô aqui. Juliana? Alguém tá falando no chat? Não tá aparecendo pra mim. Carol? Casey? Maria Cecília? Não? Raul? Sabrina está, né? Sabrina tá indo, tá? Chegou? O Raul tá no chat. Ah, tá. Obrigada. Não tá aparecendo pra mim. Tainá? Tainá não e Vitória? E a Maria Cecília não tá, não, né? Isso. Agora deu. Poema de 7 faces. Vamos lá. Ah, agora apareceu para mim. Ok, Raul. Vamos começar a leitura? Juliana, você pode ler a primeira estrofe? Não? Pessoal, quem tá aí? Você sabe quem tá na aula para ler para mim? Eu Que tem leio. alguns que entraram, não estão? Pode ler? Pode, por favor. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabia que eu não era Deus, Começa de cá, ó. Quando nasci, Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra diz: Vai, Carlos, ser gauche Gauche. na vida. O que é isso? Gauche vai ser importante na vida. Vai carregar bandeira, vai ser famoso na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quando não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Sabias que eu não era Deus? Sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mas vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Pessoal, na próxima aula nós vamos fazer a interpretação desse poema que a Marcela já chegou, tá? Boa semana para vocês, até quinta. Quinta-feira a gente vai fazer a análise desse poema, a gente faz o estudo dele, que eu tenho que falar de Carlos Drummond por causa da UFO, tá? Que vai cair, e esse poema é um dos mais importantes. Gente, com Deus, viu? Obrigada, até